14 horas e 23 minutos, hoje, quinta-feira, dia 30 de junho de 2016, terminando mais um ciclo, né? Hoje, o último dia do mês de junho, estamos terminando mais um ciclo de mais um mês do ano de 2016. E esse ano, como todo mundo sabe, né? Ano eleitoral, ano político, né? Muita gente aí envolvido no processo político. E hoje eu estou recebendo como convidado aqui no programa de Mulher para Mulher o Gladstone Morelli, da Sofaróis, mais conhecido como D, que veio conversar com a gente, falar um pouquinho para os ouvintes do programa a respeito da sua pré-candidatura, dos seus projetos, né? Que é como eu sempre digo, é isso que interessa. O que interessa é falar sobre o candidato, falar sobre os projetos que o candidato tenha e não ficar dando murro em ponta de faca falando sobre candidato que já foi, né? Que foi eleito, mas que já passou, que fez, que não fez, isso não importa. O que importa é o que vai ser feito daqui para frente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença do D e dar uma boa tarde também. Boa tarde, D, tudo bem com você? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a você, a todos os ouvintes da Terra. Esse programa, né, de mulher para mulher, hoje terá um homem, né, falando para as mulheres, não é isso? Mas sempre tem, viu, Dê? Sempre tem. O programa é de mulher para mulher, né? Esse foi, assim, um projeto que eu tinha, né, de fazer um programa voltado para as mulheres, assim, para a gente poder valorizar a mulher enquanto ser humano, né, falar sobre a violência contra a mulher, valorizar também a mulher enquanto mãe, enquanto profissional, essa jornada, né, a gente fala de jornada dupla, mas às vezes a mulher tem jornada tripla, jornada quádrupla, né, aí Verdade. entre casa, filho, esposo, trabalho, né, mas dentro dessa proposta também, a gente tem muita aderência dos homens, viu? Não é porque o programa é de mulher para mulher que só mulher que ouve o programa não, viu? É oficina mecânica, posto de gasolina, marcenaria, pessoal que está nos bares também, às vezes se divertindo, às vezes trabalhando, também estão sempre participando do programa. Mas, Dê, como todo mundo sabe já, né? Você é pré-candidato às eleições aí disputando, né, que irá disputar um cargo aí para o majoritário do Executivo, né? Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do D enquanto pessoa, né? Pesquisando aí um pouquinho sobre você, eu fiquei sabendo que você já está aí, acho que no seu segundo ramo de atividade, né, como empresário. Antes você era um pequeno empresário, hoje, né, já está aí com uma grande empresa. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito disso. Ok, Márcia. Então tá aí. Um abraço carinhoso a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui com você, tá, Márcia? E responder aí as questões. O que eu preciso deixar aí bem claro para o pessoal é que nós começamos a nossa vida empresarial com um carrinho de cachorro-quente. Eu tinha um carrinho de cachorro-quente ali no Leblon, né? Parque São Geraldo Leblon, ali em frente à igreja Batista, nós tínhamos um carrinho de cachorro-quente ali, né? E construímos aí a nossa história, viemos trabalhando dentro de um projeto, não seria possível alcançar os resultados que nós buscávamos aí, né? Então eu com certeza montei a Sofaróis em sociedade com um amigo, né? E dali para cá, graças a Deus, a nossa vida deu uma mudada, né? Me aventurei sim em outros mercados, né? Alguns deram certo, igual no mercado imobiliário. Hoje também invisto, faço os investimentos imobiliários. E outros também não deram certo, né? Mas a vida é assim, eu acho que nós não podemos ter medo, sempre calcular o movimento, nem tudo acontece da forma que a gente espera. Mas é muito importante a gente ter o jogo de cintura e saber lidar com situações para que a gente nunca desista dos nossos sonhos. Se tem uma deixa que eu gostaria de deixar aqui para as suas ouvintes, para os seus ouvintes, para quem está nos escutando agora nesse momento, é que nunca desista dos seus sonhos. Esse é o mais importante, porque aquele que tem perseverança um dia alcança, pode ter certeza. Dê, e você sendo empresário, né, de onde que surgiu essa ideia de você se lançar pré-candidato a prefeito de Uberaba? Olha, Márcia, eu confesso para você o seguinte, nós estamos ficando prisioneiros dentro das nossas próprias casas, não é verdade? Nossos comércios cada vez pagando mais a conta, o governo desmando aí de alguns governos, e nós empresários é que infelizmente acabamos pagando essa conta, né?
Então comecei uma movimentação, achei que nós não podíamos ficar só na mão desses políticos de carreira. A verdade é que a grande maioria dos políticos são de carreira, você pode observar, sempre os mesmos que dão as cartas, são sempre os mesmos que estão mandando no país. Pode mudar o grupo do fulano, o grupo do ciclano, mas sempre são os mesmos, né? Pessoas que são caçadas e que voltam, pessoas que são expulsas de um partido, aparecem no outro, eles não largam o osso. Então eu tentei um movimento para que a gente buscasse a classe que realmente sabe o que é pagar os impostos, que realmente sabe o que é gerar renda, o que realmente sabe que é honrar contratos de trabalho, e que nós buscássemos pessoas do bem para que nós começássemos ali, nesse movimento, a se interagir também junto à política e defender a nossa classe. Porque eu acho que eu represento hoje o pai de família, eu acho que eu represento o empresário, né? E muitas outras situações que eu acredito que a gente representa. E espero buscar parceiros, espero buscar pessoas que pensam como nós e que possam vir somar força. Você acredita, assim como muitas pessoas, que uma prefeitura também é uma empresa e que para se gerir uma empresa precisa ter experiência, precisa ter anos de cadeira para poder gerir bem essa empresa chamada prefeitura? Com certeza, viu, Márcio? Eu não tenho dúvida. Você vê, é uma empresa que, na verdade, não tem 320 mil, não. Eu ouvi um pré-candidato falar que tem 320 mil funcionários. Não. A verdade é que nós temos 320 mil patrões. Patrões, né? Se é 300, então tem 319.999 sócios, né? E nós, à frente de uma prefeitura, com certeza nós precisamos ali buscar o bem comum. Ali não é uma empresa que eu busco para ter lucro, para fazer a minha vida fluir. Ali a gente busca fluir a vida de uma sociedade, não só de uma Seria mais ou menos como uma cooperativa, então, É como se fosse uma cooperativa, e onde nós estaríamos à frente dessa cooperativa, buscando fazer um bom trabalho, e que todos têm que cooperar, todos têm essa obrigação de cooperar, né? Mas a liderança, com certeza, é muito importante para que o bom trabalho aconteça. Quando a nossa preocupação é realmente com as pessoas em qual nós convivemos em sociedade, Márcia, vamos falar sério. Se eu não quero ser agredido, se eu não quero ser roubado, eu tenho que dar condições para que essas pessoas trabalhem, para que essas pessoas tenham educação. E aquele que pensa diferente acaba subtraindo os recursos que é para atender essas pessoas, com certeza está ali o início de toda esse desmando que a gente enxerga hoje. Não é Uberaba, não. Tem pessoas que falam, poxa, Dê, você está criticando. Não, não estou criticando ninguém. Eu estou falando uma realidade que nós enfrentamos hoje, tá? Dê, eu tenho algumas perguntas que eu formulei aqui anteriormente, né? E eu gostaria de saber o seguinte de você. No atual cenário político, né, disputa-se 3 candidatos. E segundo as pesquisas, né, que seriam o Paulo Pial, o Lerim e o Wagner. O que você acha desses 3 candidatos? Você acha que é por aí mesmo, que são os 3 mesmo que estão aí, que na verdade pré-candidato, o único que pode se considerar candidato mesmo, né, é o atual prefeito, né, que ele já está na gestão e ele pode sim ser considerado um candidato, né? Os outros 2 são pré-candidatos. Mas o que você acha desses 3 pré-candidatos? Olha, Márcia, na verdade, nós estamos vivendo um cenário diferente, né? Eu tenho visto pessoas conversando e falando que estão buscando alguém que nunca ocupou um cargo eletivo, né? Eu até peço, mesmo estando dentro, ficar feliz de estar dentro desse contexto, onde eu nunca ocupei um cargo eletivo, eu peço para que as pessoas tenham muita coerência, né? Que tenham critérios de escolha, porque não é só mudar para quem nunca teve essa oportunidade, é ver se a pessoa está capacitada. Será? O que essa pessoa já administrou na sua vida? Como é que é o histórico de vida desse cidadão, para que a gente possa ter bons resultados lá na frente? Eu espero que a nossa classe de eleitores tenha essa responsabilidade bem à flor da pele. Meu sonho é ter uma conscientização política das classes menos, vamos dizer assim, menos instruídas. Não falo nem, porque às vezes acontece de ter pessoas bem
de bens materiais e financeiros, mas que também são leigos politicamente falando. Tá? Ou até mesmo de pessoas que estudaram muito, mas que realmente não têm vocação política. E eu falo que existe uma coisa assim, que é a escola da vida. Existem pessoas muito simples, pessoas que não tiveram oportunidade, né, de fazer uma faculdade, mas que elas têm ideias extraordinárias e que se ela tiver seguida de pessoas, né, que possam ajudá-la a colocar essas ideias em práticas, que podem ser ótimos gestores, né? Na verdade, é como você disse, algumas coisas é mais dom do que mesmo um curso superior, né? Eu vejo o pessoal falando aí que tem muita gente que política é um dos únicos, vamos dizer assim, emprego em que a pessoa não precisa ser capacitada, que ela não precisa ter estudo e tal, mas eu acredito piamente nisso, que política eu acho que é mais caráter, né? Existem pessoas que não têm realmente estudo, mas que têm um caráter extraordinário e que têm ideias extraordinárias também, você concorda? Com certeza, eu já vi vários vereadores terem projetos maravilhosos que realmente atendem a sociedade mais carente, né? E que aquilo ali você se apaixona e você vai ver o grau de instrução desse vereador ou até mesmo desse deputado, ele tem um grau de instrução pequeno, né? E consegue apresentar projetos que atendem a sociedade. Com certeza, porque é lógico que ele vai ter que ter ali uma assessoria que vai saber colocar aquilo direitinho no papel, mas o que realmente importa é a ideia inicial, né? Com aquilo certeza. que deu início àquele projeto, né? Só para te dizer, Márcia, acabar de responder a sua primeira questão, você falou de despontarem, né? Isso. 3 candidatos, que é o Paulo, são 3 pessoas que, de certa forma, eu tenho um carinho, tá? Eu não estou aqui para falar mal de um ou de outro, pelo contrário, sou amigo do Leirinho, acho o Leirinho uma pessoa fantástica, um companheirão aí do dia a dia, né? Eu estou falando da questão pessoal. O Paulo, eu admiro ele como pai de família, né? É uma pessoa acima da média, né? Você vê, nós não temos aí hoje nada de queixa, de desvio de recursos ou algo parecido, né? Quer dizer, uma pessoa íntegra, né? E temos o Wagner também, com aquele jeitão dele mais sistemático e tudo, mas uma pessoa também bem instruída, muito inteligente. Preparado? Uma pessoa... Bom, aí, assim, o preparado nós, né, vamos ver. Eu não posso falar do preparado, mas porque existe, Márcia, uma questão. A prática é totalmente diferente de uma teoria. Da teoria, com certeza. Então, você pode ter certeza que se hoje eu me coloco pré-candidato, eu tenho essa consciência e vivida, não é simplesmente teórica que eu tenho, eu vivo essa realidade, tá? Então nós saímos de um carrinho de cachorro-quente, chegamos aonde nós chegamos, não é à toa. Com certeza. Eu sempre converso com os pessoal e falo, olha, o pessoal, hoje eu tenho meus filhos, eu também sou filho, então eu acho que se eu tenho aí alguém olhando com carinho a nossa possível candidatura, que já comece a olhar isso, Márcio. Como é o D como patrão, como é o D como filho, como é o D como esposo, como pai de família. E eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Agora, na questão política, Márcia, eu não preciso, acho que, comentar de Leirinho, eu acho que eu não preciso falar de Piau, eu acho que eu não preciso falar de Wagner. Todo mundo já assistiu à realidade de cada um. Eu acho que o povo já conhece a forma de administrar do Paulo, já conhece as ações políticas do Leirinho, né? E já conhece aí as intenções também do Wagner. Então eu não vou entrar nessa questão, até porque como pessoa eu gosto muito dos 3, vamos dizer assim. E nessa questão aí, falando aí a respeito de preparação, falando aí a respeito, né, de você ter saído de um carrinho de cachorro-quente, de hoje ser aí, vamos dizer, um grande empresário, eu tenho certeza também que nessa questão você soube muito bem se cercar de pessoas também que você pudesse confiar e pessoas que com certeza iriam te ajudar a gerir o seu negócio para chegar nesse sucesso que você chegou, né? Márcia, é justamente isso que eu proponho. Que bom que você tem essa visão, tá? Porque eu acho que o mais importante para um gestor público hoje não é só ele conhecer, até porque um prefeito, ele não governa sozinho. Então ele vai ter que se cercar de pessoas competentes, né? E é isso que eu quero fazer. Tem pessoas que falam assim, Dê, você não tem grupo, você não tenho e não quero formar.
Eu quero formar uma equipe no momento oportuno para que a gente faça um bom trabalho. Até porque, Márcia, nós temos excelentes profissionais hoje trabalhando dentro da prefeitura. Nós temos pessoas boas que faz parte do grupo do Paulo Piau. Nós temos pessoas boas que faz parte do grupo hoje que apoia o Lerim. Nós temos excelentes pessoas que trabalharam na gestão Marcos Montes. E hoje eu me considero um candidato, um pré-candidato, e que se Deus quiser venha a ser candidato, com a condição de agrupar essas boas lideranças, essas boas pessoas, e nós fazemos um governo propositivo, voltado à sociedade, voltado ao agronegócio, voltado à indústria, ao comércio, tendo a consciência, isso aí é até uma questão do nosso próprio partido, que busca isso, né? Fortalecer o setor produtivo e comercial para que a classe mais abaixo seja assistido, não por dinheiro do governo, não por esmola, e sim por oportunidade. Nós precisamos levar oportunidade para essas pessoas, até para que eles tenham o sentimento de dignidade. Porque se eu te dou dinheiro, Márcia, às vezes a pessoa rouba, não é porque não tem dinheiro, é porque ela não tem aquele sentimento de dignidade, de inclusão. Elas não se sentem incluídas na sociedade. E aí começa a cometer os crimes, os atos que não condiz com a realidade que a grande maioria gostaria que tivesse, né? Essa é a minha visão. De como está em Uberaba a educação, a questão da saúde, a questão de segurança, nem mesmo como pré-candidato, mas como cidadão, porque as pessoas esquecem, né, que o pré-candidato, que o candidato também é cidadão, né, e tem direito a dar essa opinião enquanto cidadão que paga imposto, né? É verdade, Márcia. Olha só, Márcia, eu preciso deixar claro o seguinte, enquanto cidadão, nós vivemos numa cidade que a questão de segurança tem nos preocupado muito. Para você ver, eu tive que sair das ruas, vamos dizer, porque eu morava numa rua, e ir para dentro de um condomínio, porque eu achava que, né, a questão segurança nas ruas está cada vez mais deficitária. Não temos guardas, não temos policiais nas ruas, sabemos da deficiência no número de policiais civis, né? Então, isso nos preocupa. E acaba que a gente investe um dinheiro, como é que se diz? Paralisa uma grana que a gente podia estar investindo na nossa empresa, gerando mais empregos, né? Gerando mais renda no comércio, e a gente para. Tá certo que ali também a gente às vezes gera renda para aquele que constrói dentro do condomínio e tal, a vida sempre continua. Mas eu acho que a gente tem sempre que olhar pela grande maioria, né? Então a maioria vem sofrendo essas questões. No caso igual a educação, não vamos ser hipócritas de só criticar. Hoje nós temos as crianças nas escolas, não é verdade? Uberaba é uma cidade que pode até se dizer tranquila na questão da educação, porque as crianças estão na escola, o governo federal contribuiu bastante, né? O atual administração tem inaugurado várias creches com recursos do governo federal, né? Parece que só nesse último governo parece que foram quase 15. Quer dizer... Foram 15 novas escolas, né? Eita! Esqueci de abrir o microfone aqui. Foram 15 novas escolas, e entre as escolas construídas e as reformadas, acho que chegaram em 40 com a última inauguração. Então, quer dizer... Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que elogiar, né? Eu acho que foi feito um trabalho, não é só crítica, não é só de crítica. Aí, como você disse, o dinheiro veio do governo do estado, mas aí as pessoas têm que entender também que, sendo esse gestor ou sendo outro gestor, que ele teve que trabalhar para que esse dinheiro chega até Uberaba. Márcia, né? Você não sabe o tanto que eu quero formar uma equipe técnica, uma equipe profissional para nós buscarmos os recursos junto ao governo federal. Nós temos dinheiro do turismo, da agricultura. Olha só o fortalecimento do turismo que nós tivemos agora com o Espaço Chico Xavier, né? Mas o que tem a ver turismo com o Chico? Poxa, o turismo religioso, aonde nós já temos uma força grande com as igrejas maravilhosas que nós temos na cidade, que estão sendo cuidadas, sim. Tá? Nós precisamos ter isso. Esses dias para trás eu fiz um elogio, eu fui na palestra do Wagner Júnior e postei lá na minha página, né? Até o pessoal quiser visitar a nossa página, de pré-candidato à Prefeitura de Uberaba, vai ser um prazer ter a visita, o pessoal curtir a nossa página. E eu fiz um elogio, porque eu achei o Wagner uma pessoa inteligentíssima. Eu não esperava
o tamanho conhecimento. Tá certo que é um advogado, tem mais as obrigações mesmo de conhecer as leis, mas a forma que ele expôs para nós que estávamos ali assistindo, eu achei que valeu muito o nosso reconhecimento. É assim eu faço também com a atual gestão. Existe o que tem que ser elogiado? Claro que existe. Agora, por que então você é pré-candidato? Porque eu acho que muito mais pode ser feito. Um exemplo, na questão educação, vamos ser sinceros, hoje o nosso governo preocupa mais em educar, e eu gostaria muito de levar oportunidade. Olha outro elogio que eu faço na gestão Anderson Adalto. O Anderson introduziu na rede pública o sistema cinecista. Esse sim eu acho que leva oportunidade para que as crianças tenham um ensino básico de qualidade e que lá na frente tenha toda a condição de fazer um segundo grau decente e disputar vagas nas universidades federais que foram criadas, né? Diga-se, foram criadas para essa classe mais carente, essa classe mais pobre, e que na verdade estão sendo ocupadas às vezes pelo meu filho, pelo filho daqueles que têm condições de pagar uma faculdade federal. Ah, mas isso está errado? Não, está certo, nós vivemos num país democrático e a lei permite que os nossos filhos disputam. Agora, você concorda que enquanto nós estivermos levando simplesmente a alfabetização e não a oportunidade mesmo de conhecimento, o básico da inteligência para que essas crianças busquem esses espaços, como é que nós vamos fazer? A disputa não fica justa, A disputa não fica justa. Então é isso que eu acho, que nós precisamos de gestores e menos políticos, não porque não, é porque eu acho que o gestor consegue pensar dessa forma, eu acho que ele consegue buscar esses resultados. Então fica aqui, igual eu elogiei o Wagner, elogiei o Piau, quero elogiar o Anderson, que teve essa iniciativa, e que se eu tiver a oportunidade, vou dar andamento, fazer de forma diferente, de forma gradativa, preparando os professores do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, levando o extra classe para eles, que até hoje eles têm direito por lei e não recebem, né? Então criar condições para que nós atuamos fortemente na educação, para que nós temos menos problemas com violência e empregados, olha, mesmo falando como patrão, para que nós tenhamos colaboradores mais preparados para prestar um serviço de qualidade para as nossas empresas que atendem os nossos clientes, que aí nós voltamos lá na classe que precisa. Então, é esse ciclo que eu acho que nós precisamos fazer girar e acontecer de uma forma decente, olhando o direito de cada um e não olhando só por interesses próprios e interesses partidários. Essa questão aí que você citou é muito importante porque a gestão simplesmente jogou em cima de um professor que fez um curso para atender uma escola pública, né? E que ele está acostumado a atender essa escola pública, onde é um outro tipo de ensino. A gente tem que ser realista, um nível de ensino mais baixo, né? E daí o próprio professor tem que voltar a estudar essa apostila, né? Para poder para preparar uma aula adequada a essa apostila para esse aluno. Então, assim, essa questão de ir colocando a coisa gradativa e até mesmo dando suporte para esse professor também precisa de fazer um curso, nem que seja intensivo, rápido, né? Para poder passar esse conhecimento, né? Porque é uma mudança muito brusca, né? Aquilo que ele ensina enquanto professor de escola estadual e municipal, e chegar uma apostila cenecista para ele, fica complicado, né? Márcia, não só para os professores, quanto para os alunos. Para os alunos, né? sim. Os alunos, por exemplo... Mas o aluno, ele vai assimilar aquilo que o professor passar, né? Então, se esse professor não tiver... Mas se ele não tiver a base, né? se nós, por exemplo, de repente eu introduzo um sistema forte de ensino, arrojado, ligado às atuais realidades da matemática, da língua portuguesa e tudo, o aluno sente. Imagina um aluno da 5ª série, né, que está lá na 5ª série, usando o MEC como base, né? A base, o MEC, olha só para você ver, Márcio, o MEC é um sistema mediano. Do sul ao norte do país, se pegou mais ou menos que atenderia todo mundo e se criou ali um método do ensino, um sistema de ensino. E a nossa região é uma região rica. A nossa região ela é arrojada, é uma região onde as pessoas têm que se preparar para disputar o mercado de trabalho. Então nós não podemos
como é que se diz? Eu não digo se dar o luxo não, porque isso não é se dar o luxo, né? Não, nós não podemos se dar o desluxo, vamos dizer assim, de não termos algo mais arrojado, mais inteirado com a realidade da nossa região. Então isso eu tenho que teve sim seus erros. Olha, você me fez uma pergunta aí que você parece que vai me fazer, que são as questões de coligações. Isso, a gente eu quero só isso. te dizer uma coisa, eu sei que quando eu falo isso, eu vou agradar alguns e vou desagradar a outros. Mas não estamos aqui para agradar a todos, a verdade é uma só. Eu preciso de uma pessoa para implantar esse sistema que já tenha no mínimo vivido isso. E eu vejo no professor Vandir uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, né? E todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, que o professor Vandir caminha com a turma do Anderson. Só que eu não posso ficar sem o professor Vandir. Eu procurei o professor, falei, professor, a minha ideia é fazer assim, fazer assado. O professor arrepiou comigo, nós se demos abraços, porque eu vi ali uma pessoa comprometida em levar o resultado, né? E disse que adoraria poder somar comigo, mas que não caminharia. Eu falei, olha, faz a sua caminhada lá com quem que o senhor quer que esteja. Eu vejo com bons olhos isso. O senhor está demonstrando ser uma pessoa de caráter com essa atitude. Eu não peço para que você mude de lado nem de bandeira. Caso eu venha vencer, passar nas convenções e ser eleito, eu posso contar com o senhor? Ele me deu um abraço, apertou a minha mão e falou assim, pode ter certeza que se realmente for isso que você quer, pode contar comigo e nós vamos trabalhar. Agora, eu sei que dentro da rede pública, alguns gostaram do professor, outros não gostaram. Agora, pode ter a certeza, Márcia, se nós formos novamente implantar o sistema, até porque se tem coisas também que ser elogiadas, outras têm que ser criticadas, não pagaram as apostilas. Essas apostilas veio lá da outra, teria que ser pago, não foi paga. Então agora nós precisamos reconstruir junto aos responsáveis por esse método. A ideia foi boa, ideia foi boa, mas olha, é o que eu falo. Mas não teve gestão. É o que eu falo, tá? Nós precisamos se preocupar em ter essa gestão até para que as portas ficassem abertas. Mas eu tenho certeza que o sistema também não tem fins lucrativos, embora quem estuda nessas escolas particulares paga para terem professores mais preparados. A gente sabe que nem sempre a realidade é essa, mas nós vamos buscar com pessoas que já tiveram essa experiência para que a gente consiga levar para as nossas crianças oportunidade de serem inteligentes, de brigarem por um mercado de trabalho e que tenha essa oportunidade na sua mochila ali, na sua casa, para que eles possam desenvolver um bom trabalho. 15h03 aqui na Terra FM, um bate-papo gostoso. Isso que é bom numa entrevista, né? Quando existe uma interação entre o entrevistador e o entrevistado, quando o bate-papo é gostoso, né? Quando a gente pode levar essa entrevista mais no âmbito da amizade, né? Isso é muito gostoso mesmo. 15h03, eu estou falando com o pré-candidato ao cargo do Executivo Majoritário de Uberaba, né, pré-candidato ao cargo de prefeito, o Gladstone Morelli D, que está arrasando aqui na sua entrevista. D, quando a gente foi pro bloco comercial, eu tinha deixado no ar que a gente iria falar a respeito das coligações, né? Que a gente sabe que às vezes realmente é necessário se fazer as coligações. Muita gente acha que coligação é um conluio, mas não é verdade. Muitas vezes se precisa. Às vezes o partido não tem a quantidade exigida de candidatos, né? E tem ali bons candidatos que merecem participar da disputa e precisa dessa coligação por causa disso. Existem vários fatores que exigem uma coligação, né? Nem sempre um partido está completo e ele pode disputar uma eleição. Então, para isso existe a coligação. Nem sempre a coligação pode ser considerada aí como um conluio entre os partidos, não, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, Dê. Mas a questão da segurança, parece que tinha uma pergunta de um ouvinte, você respondeu a pergunta dele? Depois nós vamos... Vai responder? Vamos responder. Ok, então pode continuar aí falando a respeito dessa, né, tão mal falada e malfadada coligação. Verdade. Olha, Márcia, você foi muito assertativa ali nessa questão, né? Às vezes as pessoas que estão em casa não vê dessa forma, né? Muitos acham que a coligação
faz parte. É uma combinação. É uma combinação. Ali, né? Olha só, quando a gente fala de uma negociação, negociação é uma coisa. O que eu acho que não pode haver é negociata, né? Existe o lado positivo, que é quando, olha, eu, por exemplo, eu tenho um carinho por todos os pré-candidatos a vereador do PPL. E nós sabemos da dificuldade ali de se lançar a chapa puro sangue, porque como nós temos uma pré-candidatura ao executivo, muitos partidos talvez não venham, porque o D é o novo. Vamos ser sinceros, quem conhece o D? Conhece a só Faróis. Mas quem conhece o D, né? Embora eu acho que as pessoas vão buscar, porque o povo quer o novo, então eu acho que eles vão buscar. Eu quero, igual quando foi falado assim que não poderia pedir voto, na pré-campanha, eu falei, olha, vai estar tranquilo para mim, porque eu não quero pedir voto nem na campanha. Eu acho que voto não se pede, voto se merece. Isso, eu com acho certeza. que o voto que nós conseguirmos por merecimento, esse não tem cesta básica que leva, esse não tem 100 conto que leva, não tem 50 que leva. Quando você merece o voto de um cidadão, aquele ali está fechado com você e ninguém te tira. Então, eu não quero pedir nem quando a lei me permitir, pode ter certeza. Eu quero merecer aí os olhares dos cidadãos de bem. Você tem que mostrar a sua proposta, o que você tem a oferecer, Justamente. né? E aí o pessoal é que decide, né? Justamente. Então, Márcia, só para você ver, nós estamos abertos sim a sentar, negociar com os partidos. Ficamos um pouco no prejuízo nessa questão, justamente por isso. Por a gente ser eu sou um candidato, o pessoal, né, minha fama é que eu sou pão duro, né? O pessoal fala assim, o D tem uma fama de pão duro, ele não gosta de gastar. Realmente, eu sei, Márcia, eu sou um candidato que eu nasci lá na periferia e onde eu morava, nós não tínhamos asfalto, né? Depois de um certo tempo foi que o esgoto foi canalizado, depois de um certo tempo foi que o asfalto foi passado. Então eu sei o que é você viver a dificuldade do dia a dia, eu sei que o dinheiro não aceita desaforo. Tá? Agora, nós vamos fazer sim os investimentos necessários na medida do possível que a lei permita. Vamos fazer uma campanha dentro da lei, uma campanha propositiva, que vamos sim fazer negociações, principalmente para que eu atenda os meus vereadores. Eu estou mais preocupado até com a questão dos vereadores. O que eu não permito e não abro mão é de fazer, eu não pretendo fazer negociatas. Se vir alguém querer me apoiar... Ficar devendo favores. Não quero dever favores, né? Até porque nós estamos passando por essa experiência. O que nós acabamos de falar de tal pessoa que é maravilhosa? Uma pessoa carismática, uma pessoa que eu tenho um carinho e tal, mas que devido a algumas negociações, algumas negociadas, questões até partidárias e outra, colocou em xeque a administração. Então é isso que nós não queremos fazer, Márcio. Eu prefiro perder as eleições, não tenho medo da votação. Tem gente que fala assim, esse cara não vai ter nem 1000 votos, já tem gente que fala que esse cara vai ter voto. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado em levar as pessoas a seguinte questão, ou melhor, a seguinte resposta dessa questão, que é se possível disputar sim uma eleição com poucos recursos, é possível sim disputar uma eleição de forma digna, respeitosa com os candidatos. Nós não precisamos aqui denegrir a imagem de ninguém. Vamos falar do que a gente propõe, do que a gente espera que seja essa cidade maravilhosa. Nós não podemos falar que não é. É uma cidade hospitaleira, uma cidade amiga, que tem sim arestas a serem cortadas, mas que vão ser feitas. Mas agora, onde não tem, né? Então, onde não tem, é verdade. Olha só para você ter uma noção. O que nós não faremos são as negociatas que acontecem nos bastidores de uma eleição. Está todo mundo buscando tempo de televisão, está todo mundo vendendo a mãe por causa de tempo de televisão, está todo mundo buscando fazer essas negociatas no momento que eu acho que não é o correto. E eu vou te dizer uma coisa, viu, Dê? Essa questão de televisão, quem está correndo muito atrás disso, eu acho que está muito por fora do cenário político, da mentalidade do eleitor, porque hoje em dia as pessoas, na maioria das vezes, quando chega a hora do horário político, a pessoa muda de canal, viu? Hoje em dia... Vão lá pro Facebook ver o nosso trabalho. Vão pro Facebook, vão pra Netflix, vão assistir canais a cabo, porque assim, apesar da gente estar vivendo um cenário muito difícil no lado financeiro, mas as pessoas hoje em dia estão trabalhando o dia e noite para poder ter, no momento que ela estiver na casa dela, ter um conforto
conforto, né? Então você pode ver o quanto aumentou aí as questões de TV a cabo, né? De TVs aí por satélite. O pessoal está investindo bastante nisso. Por quê? Porque já não aguentam mais, né? As emissoras abertas. Porque muita coisa não agrada. E vou te falar uma coisa, o horário político, infelizmente, não agrada. Então, assim, eu acho que candidato tem que pensar em investir em outro tipo de propaganda e pensar menos nessa questão de horário de tempo de televisão em horário político. Porque isso não vai colar muito não, viu? Você não sabe o tanto que eu fico feliz de ouvir isso de você, Márcia. Isso não vai colar porque, muito. Até porque o nosso partido, por ser um partido criado em 2009, homologado não em 2011, TV, né? Nós não temos tempo de TV. Eu acho até injusto essa forma de distribuição. Eu também acho. Eu acho até que todos tinham que ter a mesma oportunidade. Depois começa aí as compras de partido. É o que acontece. Por causa é o que acontece. de horário político. E é o que mais valoriza um partido, Márcia. Porque o pessoal não compra partido por grupo, por ele estar estruturado, por ideologia, por ter bons candidatos, né? Muitas vezes esse grupo até se desfaz. Mas eles se interessam no bendito horário, o tempo de televisão, né? Márcia, essa consciência que a gente quer levar para o eleitorado, sabe? Eu espero que eles se conscientizam, que realmente buscam. Olha, eu não conheço o fulano, eu não conheço... Busca conhecer, não deixa de conhecer, não se venda aí, não se deixa se iludir por campanhas milionárias que irão acontecer, mas que busquem realmente as intenções de um candidato. Então, Márcia, eu vou me alongar esse pouquinho aqui nessa questão, porque eu acho importante. Só para você ter uma noção. Em que momento eu pedi para que o professor Vandir viesse me auxiliar e mudasse de partido? Eu tenho consciência de que eu vou precisar fazer se eu, caso venha ser o candidato e vença as eleições, que eu vou precisar dos vereadores, eu vou precisar dos partidos para aprovarem os nossos projetos, né, o nosso plano de governo. Eu vou precisar. Ninguém está aqui buscando tirar ninguém dos seus partidos. A única coisa, eu quero ter a liberdade de formar uma equipe técnica, uma equipe onde cada um ali dentro vai saber responder pela sua secretaria. Vamos formar uma equipe. Eu não vou chegar com um grupo para governar Uberaba. Nós vamos formar uma equipe decente. E eu não tenho dúvida, aonde a equipe é campeã, o resultado é vitorioso. Isso eu não tenho dúvida, é isso que eu proponho. Por isso que aqui não tem negociata, eu não abro mão de cargo, disso e daquilo. Quem vai formar a equipe sou eu, juntamente sim com pessoas que vamos somando. Ali o professor me ajuda a formar a equipe da educação, o outro me ajuda igual... mas você está falando de nomes? Sim, tem nomes novos aí, tá? Eu vejo com bons olhos o próprio Carlão, material de construção, quem sabe ali na pasta de obras, né? Então, o Rodrigo Souto, um fera que eu quero ter com a gente ali, mas assim, com a liberdade de escolher e nós formarmos ali a nossa equipe que irá administrar, caso a gente venha a ser candidato e vença as eleições. Sem negociata, pelo amor de Deus, negociação sim faz parte. O que dá nojo é o que nós assistimos hoje na política, esse toma lá da cá, que só prejudica o eleitor, que só prejudica a população. As pessoas costumam dizer, eu detesto política, detesto eleição. O problema não é a política, o problema é a politicagem. A política a gente precisa, a gente vive política no dia a dia. Você vive política dentro da sua casa, com a sua esposa, eu com o meu esposo, com os vizinhos. Já pensou se a gente não tiver essa política? Se de repente numa discussão, num assunto em que há divergência, se não houver uma política ali, né, a coisa desanda, né? Então, Verdade. assim, política a gente vive em todos os momentos da vida. O que complica é a politicagem e as negociatas, né? Com certeza. Isso nós não abrimos mãos e vamos, se Deus permitir. Outra coisa, viu, Márcia? Eu peço nas minhas orações, diferente de que eu vença e que Ele me dê força. Olha, que Ele me dê força até onde eu precise, tá? E que se for a vontade dEle, que a gente venha assim disputar essa eleição, que dê tudo certo, que pessoas do bem se levantem para que possam vir ajudar, somar com a gente. Agora, se não for a vontade de Deus, que Ele me afaste e que deixe a coisa acontecer do jeito que Ele queira e não do jeito que nós queremos. O que mais te preocupa hoje em relação a políticas? Qual será o seu foco caso você
venha a realmente ser candidato, né? Porque até agora todos são pré-candidatos, e caso você venha a vencer a eleição, né? Nas prévias do partido e venha vencer a eleição. Quais são aí as suas maiores preocupações nessa questão? Márcia, eu já falei um pouquinho do que a gente pretende com a educação, então fica muito tranquilo, né? Eu acho que ali não tem muito segredo, acho que a gente fazendo um trabalho de treinamento, chamar o pessoal, já que os professores vão estudar para dar as aulas, nada mais justo da gente pagar o extra classe para essa classe que precisa, né? Então, pode ter certeza que isso nós vamos estar buscando meios para se fazer, isso aí nós não vamos abrir mão. Mas a questão que mais me preocupa, essa já dia 30 de outubro, caso tudo dê certo, é a maior preocupação, a gente já fazia uma movimentação, com a questão da segurança. Márcia, muitos falam assim, mas segurança é questão do Estado. Então, para que se criou a Guarda Municipal, que está sob o comando da administração municipal? Certo? Então, extingue, então acaba. Não te interrompendo, mas essa questão, é questão do Estado, mas se existe uma gestão municipal, é para a gestão municipal buscar com o Estado, porque o Estado não sabe o que está acontecendo aqui dentro de Uberaba. Quem sabe o que está acontecendo aqui dentro é o prefeito, são os vereadores, são os secretários, são as pessoas que estão aqui em Uberaba. Mesmo que a verba, isso assim, na minha opinião, mesmo que a verba venha do Estado, mas precisa ter esse trabalho do município com o Estado para que essa verba chegue, para que esse efetivo chegue, para que as viaturas cheguem. Se eu estiver errada, você me corrija. Não, você está corretíssima. Márcia, nós não temos pai de nada para adivinhar lá em Belo Horizonte o que está acontecendo aqui. Somos nós que passamos o cenário para eles. E outra coisa que eu vou te falar para você, o que nós iremos cobrar. Hoje, Uberaba, Márcia, ela é a 6ª cidade em colocar recursos no caixa do Estado. A 6ª cidade. Em número de policial per capita, nós passamos da 80ª cidade. Então, isso é inadmissível. Então, nós precisamos levar essa informação para o governador. Mas não está fazendo concurso, não está se contratando policiais que se remanejam e que atendam o nosso município na medida de que ele merece e que tem direito. Porque se nós somos a 6ª cidade em contribuir, nós precisamos ser melhor assistidos. Nós não podemos ser tratada como a 80ª cidade. Então, que mova-se rios e montanhas, mas que se atende aos nossos interesses. Tem lá na minha página também uma guarda, eu vou estar visitando essa guarda agora na semana que vem. É uma guarda da cidade de Sorocaba. Eu tenho uma prima que mora em Sorocaba, vou estar visitando. Mas o maior propósito, deixa ela pensar que é para visitar ela, né? Mas a gente ganha o pouso, né? A janta ali. Mas eu quero visitar a Guarda Municipal. É uma guarda que é exemplo, né? Então nós vamos lá buscar se isso realmente é possível, o que nós podemos fazer para que no âmbito municipal a gente possa desenvolver um projeto que leve a sensação de segurança para o uberabense. Hoje é difícil demais. Eu estou vendo pessoas pararem de caminhar em certos lugares porque já foram roubados seu celular. Já teve caso de pessoas ter o tênis tomado de assalto. Outros que tranca a bicicleta para fazer uma caminhada, voltou, a bicicleta não estava lá. Isso acontece dia após dia e nós não vemos a presença ali da polícia naquele local. Será que não se tem um planejamento de atuação, né? Buscar ali, porque não precisa, às vezes, mas não tem viatura. Será que nós não podemos colocar, às vezes, 2 ali caminhando, né? Parado em pontos estratégicos para que a gente... Eu acredito, Márcia, e acho que o próximo gestor tem que ter... De bicicleta também. Há alguns anos atrás, a gente via muito aqui em Uberaba, ali na Leopoldino, os guardas de bicicleta. Eu quero que você entre, Márcia. Né? Quer dizer, a bicicleta é um veículo barato, né? Ela não tem que ser abastecida. Com certeza. Agora, infelizmente, quando se falta gestão, nem bicicleta se conserta. É isso que eu falo para você. Quando não tem gestão, a questão não é se é uma moto que está parada, se é uma viatura, se é uma bicicleta. Quando não se tem gestão, não arruma nem carrinho de rolemã. É isso que eu falo que nós precisamos. O próximo gestor, ele tem que ter uma visão futurística, ele tem que ser inovador, ele tem que ser empreendedor, porque nós precisamos pegar a casca do limão e da laranja e saber fazer uma vitamina, saber fazer algo com isso daí. Não é possível que não se dê para fazer. Olha a riqueza que nós temos de ferramentas humanas e tudo. Olha, Márcia,
Eu me arrisco a dizer para você, Márcia, imagine que você tivesse uma bicicletaria e que eu precisasse de 4, 5 bicicletas para atender uma guarda que está se esforçando em fazer o seu trabalho, uma administração que está se esforçando em trazer coisas positivas para a sua população. Eu tenho certeza que você doaria. O que nós não aceitamos e não fazemos hoje, talvez, a nossa parte, é porque nós estamos cansados de se esforçar tanto e ter os nossos recursos levados por esses bandidos que, infelizmente, são eleitos com o nosso próprio voto. Então é essa consciência política que eu espero que as pessoas tenham. Eu não estou falando mal de A e de B. Eu estou falando que é uma preocupação que nós, se tivermos a oportunidade, brigaremos para ter. Bom, Dê, eu gostaria então agora, né, de dizer para você que foi um prazer te receber aqui no programa e deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações, para você falar aí um pouquinho, né, a respeito aí, né, de tudo que foi dito e das suas propostas. Eu gostaria aqui de deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações. Márcia, eu quero agradecer você, pessoa maravilhosa, tivemos um bate-papo gostoso. Confesso para você que a hora que eu olhei ali pro relógio, eu falei, nossa senhora, não vi o tempo passar, né? Que os ouvintes que nos escutaram, eu tenho certeza, eu ouvi a hora que a ouvinte que te ligou falou, olha, mas eu não conheço o candidato, né? Mas que, pelo amor de Deus, pessoal, não é só a mim, não. Vamos buscar informação de todos os candidatos, de todos. Ah, porque você às vezes acha que conhece. Se aprofunde na vida de cada um, né? Qual é a verdadeira intenção? Ouça a todos eles. Isso é que eu peço encarecidamente. Agradeço a Deus por tudo que eu tenho na minha vida. Seja qual for o resultado dessa nossa empreitada, eu vou estar sempre grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Quero agradecer a você, a todos da Rádio Terra, que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje. A todos os ouvintes que sintam-se abraçados aí através das ondas do rádio. Um abraço carinhoso e que a gente possa ter em outubro uma eleição iluminada, uma eleição consciente, para que realmente nós colocamos nos cargos pessoas capacitadas e que tenham o coração voltado para essa gente tão carente de bons exemplos, tão carente de pessoas que realmente olham com carinho para essas pessoas que sofrem o dia a dia. E quando eu falo sofre, não é o mais pobre, não. Está cheio de ricos sofrendo a falta de segurança, a falta de números de funcionários, às vezes, sem qualificação e tal. Que a gente possa, junto, fazer algo diferente lá no futuro, se Deus assim nos permitir. Valeu? Márcia, muito obrigado, de coração. Eu que te agradeço, tá? Viu? Bom trabalho para você, que Deus te abençoe, que dê tudo certo para nós. Lógico que dê tudo certo para mim, para você, né? Se Deus quiser. E para todos que estão aí. Um abraço. Foi um prazer falar com você, um abração. Prazer é todo meu. Tchau, galera que me acompanhou pelo Facebook, né? Estamos ao vivo. Pessoal que também chegou agora, tá, Márcia? Pode depois entrar lá na nossa página, a Prefeitura de Uberaba, vai estar lá, e assistir a nossa entrevista lá, ok? Tá certo, então. Valeu, muito obrigado aí pelo carinho. Um abraço. Tchau, tchau.